Shalom a todos, que o Eterno de Israel, Adonai Sevaot, possa abençoar, possa trazer a brahá a todos aqueles que estão acompanhando esse vídeo. Nos últimos dias, nós temos visto que cada um vem defendendo a sua placa de igreja, a sua instituição. Mas, na verdade, o que diz Tanar, o Eterno de Israel, ele não fez nenhuma aliança com nenhuma igreja. O Eterno, Criador de Israel, poderoso de Israel, ele não fez aliança com nenhuma placa de igreja, com nenhuma instituição. E quero mostrar para você, dentro dos princípios de Adonai, que ele tem uma aliança sim com o povo de Israel. Ele tem uma aliança com o povo de Israel e com aqueles que volta, que aceita Israel. Diz no Jeremias 31, diz assim: eis que estão chegando dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que o Eterno fala de fazer uma aliança com as duas casas? Porque nós sabemos que depois da destruição do Templo de Salomão, o reino de Judá e de Israel se dividiu. Tão eterno, ele é tão misericordioso, que ele diz aqui que iria fazer a aliança com o povo de Israel, com as duas casas. E nós sabemos que depois da destruição do Templo de Salomão, o reino se dividiu e os israelitas se espalharam pelo mundo afora. Hoje a gente tem visto as tribos espalhadas e muitos estão fazendo o retorno, fazendo o atejuvá, retornando para as raízes. E você que é um israelita, que ama Israel, claro que não é todos que amam Israel. O que o Eterno está chamando para aqueles que amam Israel, para aqueles que querem, que amam de verdade Israel. Então ele está fazendo uma aliança para aqueles que voltam para Israel. E ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão, os tirei da terra do Egito, porque eles violaram a minha aliança. Ainda que eu, da minha parte, tenho sido como marido para eles, diz Adonai. Então você vê, e muitos têm violado essa aliança, porque essa aliança foi feita no Monte Sinai. Essa aliança de guardar o sábado, de guardar os mandamentos. E muitos têm quebrado no meio cristão, meio evangélico, tem falado que o Messias quebrou, o Messias anulou a aliança, e jamais o Messias anulou a aliança. O Mashiach e Yeshua, o nome verdadeiro do Mashiach, ele jamais veio para anular, ele veio para cumprir a aliança do Eterno. E por isso que ele diz, Adonai diz, esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai, porei a minha Torá dentro deles
e a escreverei sobre o seu coração. Serei seu Elohim, Elohim deles, e eles serão meu povo. Então, a aliança que o Eterno tem e quer fazer com você, se você guardar a Torá. Se você não guardar a Torá, você não terá aliança com o Eterno. E uma vez não tendo aliança com o Eterno, amigo, irmão, irmã, dificilmente será guardado. O Eterno tem aliança somente com Israel. Ele não tem aliança com igreja nenhuma aqui na terra, mas com Israel sim. Quando é que você passa a ser um israelita? Quando você começa a guardar a Torá. Primeiro você aceita o Yeshua, o nome original. Você troca o nome. Literalmente você troca o nome do Messias. Nós conhecemos o Messias por Jesus. Mas o nome verdadeiro é Yeshua. Aí começa a fazer o retorno. Quando você começa a invocar Yeshua, o nome original, não um nome transliterado, colocado, não. Você começa a mudar. Não que você está negando a sua fé, mas você está voltando para os princípios que Adonai quer que você volte. Por isso que ele diz, porei a minha Torá. Dentro deles escreverei no seu coração, serei Elohim deles, e eles serão meu povo. Então, quando você faz isso, você está se voltando para os mandamentos do Eterno, aí sim, você está fazendo o retorno e está guardando Torá. E ele diz aqui, ó, nunca mais, nenhum deles ensinará o seu companheiro membro da sua comunidade, ou irmão, conheça Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque perdoarei os pecados deles e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha a aliança que o Eterno deseja fazer com você, amigo, amiga. Essa aliança que o Eterno quer fazer, ele não vai considerar os erros, as provocações que fizemos antes, as blasfêmias, mas ele está considerando um atejuvá, um retorno sincero. Sincero. E ele diz aqui, para confirmar o pacto que ele tem com Israel, ele não tem pacto com igreja nenhuma aqui na face da terra, mas com Israel. E quando nós nos voltamos, passamos a ser israelita. Isto é o que diz Adonai, no versículo 35. Aquele que dá o sol está brilhando agora no meu rosto. Que maravilha, em direção de Jerusalém. Estamos fazendo esse vídeo, gravando. Isto é o que diz Adonai, aquele que dá o sol com a luz para o dia, que ordena as leis para a lua e a estrela, a fim de prover luz para a noite, que agita o mar até suas águas rugirem. Adonai Sevaot é o seu nome. Se estas leis desaparecerem da minha presença, diz Adonai, então a descendência de Israel deixará de ser uma nação em minha presença para sempre. Aqui não está falando de igreja A, B, C, não. Ele está falando de Israel. Por mais que as igrejas podem ser ricas, mas se você não guarda a Torá, profana, então você não tem nenhuma proteção. Você pode estar dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, se não guarda a Torá, não tem proteção nenhuma. Pode ter todo o conforto, o ouro na parede, candelabro de ouro, se não tiver guardando a Torá, meu amigo, você não será guardado. O pacto que o Eterno tem não é com parede,
O pacto que o Eterno tem é com aqueles que guardam a Torá. Essa é a mensagem que o Eterno está falando conosco. E você que quer fazer a sua tejuvá. O que é tejuvá? Tejuvá é retornar. Muitos falam que a casa do Pai é a igreja. Não é a igreja. A casa do Pai é Israel aí, ó, de braços abertos. É Jerusalém. E você deve se voltar. E você não precisa de uma parede para voltar. É você guardar os mandamentos do Eterno. Em vez de guardar o domingo, guardar os shabatos. Porque o domingo foi trocado pelos shabatos. Guarda os shabatos, observa os mandamentos, guarda a Torá. Então você estará fazendo retorno à casa do Pai. Que Adonai Sevaot possa te abençoar. Que você tenha um dia muito abençoado. Shalom a todos. Nós nunca vamos estar gravando um vídeo, perdendo tempo, falando mal de ninguém. De alguma instituição que fui, que fiz parte. Estamos aqui para falar que Yeshua é o Mashiach. Que Yeshua HaMashiach é o nome verdadeiro do Messias. E por isso que você tem que conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, que é Yeshua, e a verdade vos libertará. Que o Eterno vos abençoe. Até a próxima gravação, assim o Eterno nos permitindo.